Glórias a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Meus irmãos, eu vou abordar um tema aqui, que é um tema, inclusive, que está aí na boca dos crentes, né? Principalmente aí na internet. A questão da salvação pela graça ou pelas obras. Nós vamos ler uns versículos da Bíblia aqui, irmãos, porque nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela não é um versículo só, né? A Bíblia é um grande manual de instruções para o crente chegar a Deus e assim obter a vida eterna. Eu quero ler primeiro aqui no livro de Salmos, capítulo 49. Peço que você assista o vídeo porque nós vamos ler partes importantes aqui da palavra de Deus. Apesar que aqui não tem nada que não seja importante, tudo é importante, mas dentro do tema aqui que abordamos, tá bom? Aqui, capítulo 49, versículos 6 e 7 do livro de Salmos, está escrito assim: aquele que confia na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Vocês estão entendendo isso aqui? Veja só, verso 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotaria antes. Aqui está explicando, esse salmo é uma profecia, explicando que riquezas materiais não compram a salvação. Porque a salvação não se paga com dinheiro. A salvação é como está escrito aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, verso 9, para que ninguém se glorie. No verso 10 já diz assim, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós vemos aqui no livro de Éfeso, essa carta de Paulo aos Efésios, que está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé. Que fé é essa? O Senhor Jesus Cristo diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a fé. Que fé é essa? A fé da obediência. Nós vemos aqui, irmãos, vejam só, eu vou ler aqui uns versículos da Bíblia para a nossa meditação. A salvação você não pode comprar. A salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo é a porta da graça. Só que ao mesmo tempo que ele é a porta da graça, ele também é o caminho para que nós andamos nele. Aí é onde está o X da questão. O caminho para que nós andássemos neles. Por quê? Ele nos deu o direito de nós entrar pela porta. A graça abre a porta para você entrar. Mas essa porta também é um caminho para você andar nele. E se você andar fora do caminho, você também não vai achar a porta. Você tem que entrar por essa porta para você achar o caminho. A porta da graça. Mas como que você vai entrar na graça se você não andar no caminho?
Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai, é vem. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Filipe disse para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Eu creio que ele até riu. Disse, Filipe, quanto tempo eu estou convosco? E tu me pede que eu te mostre o Pai? Glória a Deus. Jesus Cristo é a imagem de Deus, meus irmãos. Jesus Cristo foi chamado Filho de Deus porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele foi gerado no ventre de Maria. Mas antes disso, ele é Deus. Ele é a imagem impressa de Deus. Eu digo isso sempre. Se alguém quiser ver Deus, é por Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito e Cristo é a sua imagem. E nós somos a imagem de Cristo. Mas voltando aqui ao assunto. Jesus Cristo, ele é o caminho para que nós andamos nele. Aí nós vemos aqui, ó, Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Nós vamos ler do 8 e 9. Diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, meus irmãos, não existe essa questão de dizer salvo só porque creu. Não existe isso, não. Crer, se você perguntar para o macumbeiro se você crê em Deus, ele diz, eu creio. Então ele seria salvo. Que ele crê, mas não funciona assim, não. Tiago deixou isso bem claro, as pessoas não querem entender, por quê? Porque viver no pecado é mais fácil. Viver no pecado é mais prazeroso para a carne. Aí eles andam na carne. O apóstolo Paulo diz, se vós pelo Espírito mortificai as obras da carne, vivereis. Romanos capítulo 8, se vocês não mortificassem, nós, né, no caso, não mortificar as obras da carne, nós não vamos viver, irmão. A Bíblia diz que os que têm o Espírito de Deus, os que andam pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Salvação é para os filhos. E o Senhor recebe por filho todo aquele que nele crê e obedece. Aí nós estamos vendo aqui, ó, que o Senhor Jesus Cristo, ele é a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não adianta, meu irmão. A salvação é pela graça, é pela fé, por meio da fé. E por meio da fé, você tem que obedecer. É o que o Senhor Jesus falou. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas aquele que crê em mim guarda os meus mandamentos. Agora andar na carne é mais fácil, né? Andar pecando é mais fácil. Aí querem escapar. Querem escapar disso aqui. Querem escapar de praticar as boas obras. Aqui mesmo, ó. Consideramos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Estimular uns aos outros para as boas obras. As boas obras, irmãos, desde do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 5,16, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Inclusive, a salvação não é pela graça? Pela graça sois salvos? Não está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8? Se a salvação é pela graça e você não tem que fazer nada porque a salvação é pela graça,
por que que o juízo final é segundo as obras? O próprio juízo final. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu só achar aqui. Apocalipse, capítulo 20. O juízo final. Versículo 12. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então aqui você não pode dizer que esse julgamento aqui é só para os que perderam a salvação. Porque eu vou provar isso para você em outro versículo. Aqui está escrito: e abriu-se os livros, que é o da vida. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O próprio julgamento final é pelas obras. Você está entendendo? É aquilo que Tiago disse, meu irmão. Mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Não tem para ninguém não, meu irmão. Não vai escapar ninguém. Pecador que quer ir para o céu com as suas lamas, não vai entrar lá não. Hebreus, aqui em Hebreus, não me engano, é 9,14. Deixa eu ver aqui, só conferir. Que diz... Não é 9,14 não, mas o versículo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui o juízo final, o próprio juízo final, aonde vai definir tudo, é pelas obras. Aqui não é pela graça, é pelas obras. A graça é a porta para você entrar, meu irmão. O direito que Deus deu de você reconciliar com Deus. Então, pecador, arrepende e busca a Deus. Né, irmãos? A gente fala para aqueles que defendem: a salvação é pelas obras. É pela graça. Pela graça só salve. É dom de Deus. E não vem pelas obras. Por quê? Por que não vem pelas obras? Medite no primeiro verso que nós lemos. Ainda que um homem com suas fazendas e todas as suas riquezas quisesse resgatar a alma do seu irmão, não seria possível. Por quê? Porque salvação não se compra com dinheiro. Salvação não se compra, não pode fazer nada para adquirir a salvação. O direito da salvação. Porque salvação mesmo é pela obediência. Foi o que nós lemos aqui, ó. 5:9. Hebreus 5:9. Veja. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Aqui está falando da salvação eterna, literalmente. Para todos os que lhe obedecem. Tem que obedecer, meu irmão. Não é você ficar aí usando Efésios 2, verso 8 e continuar no seu pecado, que você vai para o inferno do mesmo jeito. Vai. João Batista disse: o machado já está posto na raiz da árvore. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele servo inútil foi amarrado e foi lançado, foi no inferno. Tá bom? João disse: o machado está na raiz. Se não der fruto, vai ser cortado. E o Senhor Jesus, ele disse: a vara que não está em mim, que não der fruto, será lançado fora. E alguém as apanha e lança no fogo e arde. Então não brinque com a palavra de Deus, porque esse negócio aqui, esse versículo aqui, de Efésios 2:8, é um prato cheio para os crentes mundanos. Para os crentes rebeldes, que não querem obedecer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um prato cheio para os mundanos, por quê? Porque eles torcem ele.
Que a Bíblia está dizendo aqui que é por meio da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Você tem que crer e obedecer. Não é só dizer, não, já está salvo. Se fosse assim, não precisava nem aceitar Jesus. Só bastava crer. Para que parar de pecar? Para que parar de praticar coisas ruins? Tem muitos versos aqui que nós podíamos meditar neles. Eu já mostrei para vocês que o juízo final é pelas obras. Agora eu vou mostrar para vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Veja só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer. Aqui está dizendo todos. Não é só os ímpios, os que vão sofrer o dano da segunda morte, não. Os salvos também. Todos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você está entendendo isso aqui? Então o que você pratica pelo meio do corpo é o que você vai ser julgado no final. Quando você chegar no juízo final, não vai estar lá esse versículo, pela graça sois salvos. Não vai estar lá, não. O que vai estar lá é as suas obras. É assim, meu irmão. Ou você quer entrar no céu de qualquer jeito? Não vai entrar, não. Não é porque a gente seja o contrário. É porque a Bíblia diz que não vai. No céu não entra coisa alguma que contamine. A Bíblia diz que no céu não entrará nada que seja impuro ou que contamine. Então você com o seu pecado, você não vai entrar lá não. Ai, Senhor, mas não é pela graça, Senhor, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a mentira. Quem pratica a lascívia. Quem pratica, muitos irmãos, a grande parte desses irmãos que defendem pela graça sois salvos, eles andam na carne. Não pode ver uma mulher que os olhos estalam em cima dela. São adúlteros. Como disse Pedro, tendo os olhos cheios de adultério. São adúlteros. E mentirosos, não tem receio algum de mentir. Para se dar bem, eles mentem. Para se livrar de alguma coisa, eles mentem. Então esse tipo de crente aí, ele nunca saiu do mundo. Aí ele se agarra com esse versículo, pela graça sois salvos, mas ele esquece que é por meio da fé, que é por meio da obediência. Hebreus 5:9. O Senhor Jesus, a causa da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Da salvação eterna. Agora aqui está dizendo que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber segundo o que tiver feito. É as obras. Segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou bem ou mal. O que você tiver feito, você vai receber, meu irmão. Isso é inevitável. Agora veja aqui, ó. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6 e 7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Sua Bíblia só tem um versículo, meu irmão? A minha não tem só um, não. Tá a grossura aqui, ó. Olha a grossura. Aqui, ó. Segundo as suas obras, o qual recompensará. Aqui está falando do juízo, tá? Eu vou ler até o verso 5, ó. Mas segundo a tua dureza do teu coração, impertinente, coração impertinente, insistente no pecado, achando que vai ser salvo pela graça. Aí está aqui, ó. Mas segundo a tua dureza do teu coração impertinente, tesoura ira para ti no dia da ira
da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna. Versículo 7. Romanos capítulo 2, versículo 7. A saber, a vida eterna. Aos que, com perseverança em fazer o bem, tá vendo aqui a prática das obras de novo? Em fazer o bem, procuram glória e honra incorruptível. Irmãos, vamos entender Bíblia, irmão. A Bíblia é simples, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. Uma pessoa que não sabe escrever o seu nome, ele entra no céu. Por quê? Porque para adquirir a salvação, basta crer no Senhor Jesus Cristo e lhe obedecer. É só isso. É crer e lhe obedecer. Você não precisa nem saber ler. Ou você vai me dizer que as pessoas que não sabem ler vai para o inferno? Hein, doutor? Aqui, ó. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Romanos 2:8. Hein? Salvo uma vez, salvo para sempre. Não é Calvino. Vão com essa doutrina para o inferno. É sério. Essa doutrina vai levar a gente para o inferno. Não é que a gente queira que vá, não. É porque a doutrina de Calvino vai levar muitos para o inferno. Esse negócio que o Paulo Júnior falando no vídeo dele, que se o cara morrer bêbado, ele não vai para o inferno, não, ele vai para o céu. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. Tá vendo aí? O tal do pastor Paulo Júnior. Eu nunca vi um vídeo daquele camarada. Eu assisti essa parte desse vídeo dele em outro canal. Então o que acontece? Aqui está dizendo: mais indignação e ira de quem? Do Senhor, de Deus, do Senhor Jesus, que virá como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomando vingança aos crentes rebeldes. Ele julgará, meu irmão. Jesus Cristo, eu vou explicar isso mais uma vez. Pela graça sois salvos. Jesus Cristo é a porta da graça para nós entrar. Mas ele é o caminho para que nós andássemos nele. Para que nós ande nele. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, você diz: Senhor, eu sou um pecador. Eu matei, eu estrupei, eu roubei, eu minto, eu bebo, eu fumo. Eu sou um pecador. Aí o Senhor está lá com os braços abertos. Ele diz: todo aquele que confessar o seu pecado e o deixar, alcança misericórdia. Aí ele vai, se prostra diante do Senhor Jesus, porque o sangue de Jesus na cruz deu o direito dele fazer isso. Aí ele se arrepende e entra pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor diz para ele: agora tu vai ter que me obedecer. É assim ou não é? Tu vai ter que me obedecer. Antigamente tu fazia o que tu queria, agora tu não vai mais fazer o que tu quer. Tu vai fazer o que eu quero. Se o crente quiser ir para o céu, irmão, vai ter que fazer o que Jesus quer. Porque Jesus é a própria graça. Ele é a salvação. Se você não fizer o que ele quer, você não vai entrar lá. Nós acabamos de ler esses versículos, irmão. São versículos pesados. Eu vou ler de novo. São versículos pesados, irmãos. Pesado mesmo. Eu sei que são pesados, mas é a verdade. Veja aqui, ó. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vocês estão vendo isso? Tem que obedecer, irmão.
Tem que obedecer. Então meditem nesses 3 versículos. Eu vou falar eles e vocês anotam aí na Bíblia de vocês. Romanos capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. 2 Coríntios 5, 10. Apocalipse, que é o juízo final. O juízo final é Apocalipse 20, versículo 12. Por aí você tira se a salvação é pela graça ou é pelas obras. Porque Jesus Cristo, a salvação é pela graça porque você não pode pagar. Mas você tem que andar na obediência para obter. Agora não obedeça não para você ver o final. Não obedeça não. Anda aí rebelde. Anda aí se pintando com corrente no pescoço. Pintando cabelo. Anda aí de bermutinha, varão. Fica aí andando de bermutinha para cima e para baixo, cometendo lasciva, jogando futebol. Com a idolatria do futebol, para tu ver para onde tu vai. Outros até tomando cerveja, né? Que é o caso da congregação. Quantos irmãos cachaceiros tem na congregação, irmão? Achando que vão para o céu? Não vai não, irmão. É a Bíblia que diz. Tem que obedecer. A Bíblia fala para nós ser sóbrio todo o tempo. Aqui, ó. Para nós finalizar, eu não estou querendo gravar vídeo há mais de que 30 minutos, mas os versículos importantes nesse assunto foi falado aqui. Agora veja aqui, ó. Capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12, versículo... Deixa eu só achar aqui. Glórias a Deus. Capítulo 12, versículo 7. Diz assim, ó. Se suportai a correção de Deus, vos trata como filho. Por quê? Que filho há a que o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastados e não filhos. Hebreus 12, verso 7. Se você suportar a correção do Senhor na sua vida, você é filho. Se você não suportar, você não é filho. É bastardo. É a Bíblia que está dizendo. Aí a gente lê esses versículos, as pessoas ficam com raiva da gente e sai do canal. Sai do canal, não quer ouvir não. Não quer ouvir, mas no final vai ter uma surpresinha para ele. Porque o juízo é pelas obras. Agora me diga que não é. Ou você não tem uma Bíblia, o cidadão doutor da lei? Me diga. O juízo é por meio de quê? Por meio da graça ou por meio das obras? O juízo é pelas obras. Cada um receberá segundo as suas obras. É o que a Bíblia diz. E é o que tiver praticado por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Tá bom, meus irmãos? Então, irmãos, vocês que querem entrar no céu, vocês que querem ter o temor de Deus, não dê ouvido a esse evangelho que está no mundo. Porque é um evangelho que não está na graça. Eles dizem que pela graça sois salvos. Mas é um evangelho que está fora da graça. Não está na graça. É o evangelho da apostasia. É o evangelho daquilo que Paulo disse. Que virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. E amontoarão para si doutores. E terão comichões nos ouvidos. O Senhor está levantando muitos homens de Deus para pregar a verdade. Eu até aconselho aqui que quem quiser ouvir o pastor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva não, Rodrigo Cruz. Rodrigo Silva é
prega uma heresia também. Agora, Rodrigo Cruz, se você quiser assistir ele, assista. Porque ele prega a salvação do jeito que está na Bíblia. Não é do jeito que ele quer também, é do jeito que está na Bíblia. Tudo que ele fala, ele mostra dentro das Escrituras. Tá bom? Então medite nessas coisas. Você que quer ir para o céu, medite nisso. Que Deus abençoe a todos e fique todos com Deus.